Na aula de hoje, então, vamos falar sobre adoçantes. Quando esse tema adoçantes vem à tona, surgem aí muitas dúvidas. Qual que é o melhor adoçante? Eu posso consumir quantidades maiores, então, já que não tem calorias? Será que o adoçante é melhor que o açúcar? Então, a gente vai entender mais sobre tudo isso. Então, o primeiro ponto aí é por que as pessoas acabam utilizando o adoçante, né? Então, pelo fato ali de colocar doçura naquela preparação, naquela bebida. É esse o principal, a principal função aí do adoçante. E em algumas receitas também, aí ele é utilizado como um agente de corpo, ou seja, dá mais volume ali para uma sobremesa, para um bolo ou alguma preparação. Então, qual que é aí o melhor adoçante para ser utilizado? Na verdade, a melhor estratégia é não utilizar nada, né? Você aí sentir os gostos diferentes, não somente o gosto doce e o gosto salgado, mas estimular aí tuas papilas para sentirem também o gosto do azedo, do amargo, né? Porque se você ficar somente aí estimulando o doce e o salgado, você vai ficar com o teu paladar muito engessado, ou seja, né, vai te decepcionar aí com a maioria dos alimentos. Por exemplo, os legumes aí, eles não são doces e nem salgados, né? Eles têm aí características bem individuais, então você tem que tentar estimular aí para não ficar somente consumindo doce e salgado. Mas então assim, Nutri, mas tá muito difícil eu ficar sem adoçante. Qual aí que eu poderia, pelo menos nesse processo aí de adaptação, ir utilizando? Já te digo assim de cara que adoçantes artificiais não use. Jogue fora se você tem esse tipo de adoçante aí na tua casa. Não dá para familiar, não dá para funcionário, não dá nem para o teu inimigo. Isso você deve sim jogar fora. Entre os adoçantes artificiais aqui, os mais populares eu trouxe para vocês. Então a gente tem o aspartame, a sucralose, o ciclamato e o acelfame. Tá? Esses, se você identificar aí que está fazendo uso, você descarta esse tipo de adoçante. Nós classificamos aí, então, entre adoçantes artificiais, que são esses que eu mostrei para vocês, e os adoçantes naturais. Um dos principais fatores aí para a gente não utilizar os adoçantes artificiais é porque existem muitas pessoas aí que têm o polimorfismo da classe SLC, ou seja, polimorfismo são aquelas alterações genéticas que já vêm com a pessoa. E ela tem tendência aí de ter um comportamento compulsivo. Ou seja, se você já tem uma tendência de ter um comportamento compulsivo e ainda utiliza algo que vai estimular isso, você vai ficar mais compulsivo ainda. Ou seja, você está utilizando aí um adoçante de repente como estratégia para não consumir muitas calorias, né? Porque você está pensando em emagrecer de uma forma saudável e, na verdade, aquilo está gerando mais compulsão alimentar ainda. Então, não é uma boa estratégia. Falando agora dos adoçantes naturais, a gente pode dizer que nem todos também são uma boa estratégia, tá? Por quê? Porque no caso desses adoçantes aí que a gente chama de polióis, os óis que terminam com essa conjunção, então aí entram o xilitol, o eritritol, o sorbitol, todos esses aí, eles fazem desequilíbrio de microbiota intestinal, ou seja, eles vão aí estimular somente um tipo de classe de bactérias intestinais, né? Ou seja, isso vai acabar acontecendo um desequilíbrio da tua microbiota intestinal, vai causar distensão abdominal e a gente sabe que quando está distendendo é porque o nosso microbioma não tá em equilíbrio aí. E microbioma em desequilíbrio, o que ele vai te causar? Vai causar aí uma disfunção metabólica, inclusive vai dificultar aí o teu emagrecimento. Além disso, todos esses polióis, né, eles têm capacidade fermentativa exacerbada. Então, assim, até no protocolo de Low Food Maps, que a gente vai ter aula somente sobre isso, a gente retira todos os polióis aí em virtude dessa característica, né, de serem aí mais fermentativos. Então, também os
oleóis aí não são boa estratégia para a gente estar utilizando como adoçante. Então, assim, a gente não tem adoçantes quais que são os melhores adoçantes. A gente tem os que são menos piores que poderiam aí ser utilizados. Então, primeiro a gente tem o monk fruit, tá? Que ele é extraído aí a partir da fruta do monge, tá? Que ele tem carga glicêmica aí bem baixa e ele também não vai estimular aí esses receptores, então é uma boa opção aí para ser utilizado. A gente também tem a talmatina, mas ele é mais difícil de a gente encontrar, ele é um aminoácido, então como matéria-prima pronta é bem difícil, a gente vai acabar, é caro também, então a gente vai acabar encontrando nesses produtos já prontos como matéria-prima, então de repente algum industrializado com uma composição mais limpa, ele possa estar presente. E outra opção também seria o stevia, né? Que ele é obtido da planta da estévia mesmo, ele acaba tendo um gostinho assim mais diferente, né? Então muitas pessoas aí acabam não se adaptando a ele, mas sim é uma opção aí que pode ser utilizada. Mas Nutri, agora que eu não posso consumir, os xilitós não são bons, porque realmente eu estou distendendo e não tinha percebido que era por causa que eu tinha substituído o açúcar por ele. Será que é melhor eu voltar para o açúcar, então? Então, vamos fazer uma reflexão assim. Se a gente for fazer uma preparação, um bolo, por exemplo, eu trouxe a imagem aqui para vocês. Nas minhas receitas, por exemplo, que eu compartilho lá no Instagram, nas receitas que vai ter no e-book aqui do curso também, no máximo que a gente acaba colocando ali são 3 colheres de sopa para um bolo inteiro. Aí a gente não vai consumir aí o bolo inteiro, a gente vai consumir uma fatia, uma porção daquela preparação toda. Então a quantidade de açúcar ela acaba sendo muito pequena, muito restrita, né? Então o açúcar ele pode ser utilizado ali, mas desde que seja pouco, né? Porque assim não adianta vocês fazerem a substituição também de repente pelo adoçante, pensando não tem calorias, então eu vou poder comer aí 3, 4 fatias de bolo. Então esse pensamento também aí ele deve ser mudado. A gente tem que controlar a quantidade de coisas que a gente está consumindo e modelar também o nosso paladar. E existem sim situações em que a gente retira o açúcar, aí então no caso de doenças específicas, tipo diabetes tipo 1, porque sim, ali qualquer quantidade pode ser nociva para a pessoa, para o indivíduo. E o açúcar aí a gente pode também substituir, porque entra também, né? Açúcar, qual que é o melhor açúcar aí para ser utilizado? Na verdade, açúcar é açúcar, tá? Mas assim, o que a gente considera menos pior, né? Seria o açúcar de coco e o açúcar de maçã. Mas eles também não têm aquela capacidade de adoçar igualmente que nem o açúcar refinado, então tem que moldar aí o paladar também. Opções que a gente teria também para substituir seria o mel, o melaço e o néctar de coco, mas lembrando que também são açúcares, né? A gente tem que controlar aí, são as quantidades. Ai, Nutri, aí será que então é melhor o açúcar do que o adoçante? Eu digo que sim, desde que seja pouco. Tá? Porque considerando assim o adoçante que vai estimular aqueles polimorfismos, que vai desregular a tua microbiota intestinal, que vai te deixar mais compulsivo, né? E considerando o açúcar ali que você vai usar em pouca quantidade, não vai te causar distensão abdominal, qual aí que seria? A gente fica com pouco aí consumo de açúcar que acaba sendo mais benéficos para o teu corpo inteiro, tá? Mas a gente tem que sempre pensar que é menos. A menor quantidade aí que tu conseguir colocar é o ideal. E como que a gente faz essa dessensibilização aí dessas papilas aí que só querem consumir doce? Então o que a gente pode fazer aí, ó? É shot com limão, a gente pode consumir aí chás amargos, principalmente aí que tem o quercetina, então chá verde, chá da casca de maçã, são boas opções. Tomar própolis, também óleos essenciais a gente pode estar utilizando ali, óleo de copaíba também são ótimas
opções para você estar inserindo aí na tua rotina e fazer essa dessensibilização mesmo, desacostumar, desviciar aí o teu paladar. Então, gente, um resumo, né? Então, adoçantes ali artificiais, aqueles vocês retiram, não façam uso. Adoçantes, os naturais, então os polióis, eles têm a capacidade fermentativa e eles estimulam somente uma classe aí de bactérias, não são boas opções. As boas opções de adoçantes, então, seria a mais acessível aí que vocês vão encontrar com maior facilidade é o stevia, tá? Mas pensem sempre que o açúcar em menor quantidade acaba sendo uma boa opção. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula!